Saudações amigos, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre vermes oculares em peixes de aquário. Mas antes de entrar nesse assunto bacana, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal caso ainda não tenha feito e ativar o sininho para receber nossas novidades. Beleza? Vamos lá então. Primeiro ponto aí, vou trazer o caso concreto para vocês porque eu acho que aí já entra o conselho, uma dica, uma coisa muito bacana, tá? Aí andando aí uns 3 vídeos anteriores mais ou menos, nós fizemos aí a explicação sobre os parâmetros, tal, sobre o Siphotilapia frontosa. E esse peixe, ele fica no meu aquário Tanganica, meu aquário de ciquilhos africanos Tanganica, na minha área de lazer, lá de fora aqui da chácara. Então, assim, eu acabo não tendo tanta visualização desses peixes, desses aquários, como eu tenho desse aqui da minha sala, entende? Então entra aí a dica que os seus peixes você precisa estar sempre observando, vendo os detalhes dele, como ele está nadando, como ele está se comportando. Então assim, nas tomadas feitas desse vídeo, que eu abri um pip lá no alto da tela, para você dar uma olhada nesse meu frontosa, ainda que estivesse na iluminação noturna, eu acabei notando no olho direito dele uma diferença. E aí puxei na memória dos dias anteriores, tal, que ele já vinha com um comportamento mais acanhado do que o de costume. Porque se você notou, dentro daquela explicação, ele está sozinho ali junto com alguns outros ciclistas do Tanganica, vivendo tranquilamente, mas ele não está em grupo. Então, o que faz aquele comportamento que eu explico naquele vídeo, comportamento mais acanhado, mais na dele. Então, assim, ele tinha um verme ocular no olho da direita, tá? Então, assim, por ter feito esse vídeo, por ter observado ele mais de perto, né, acabei notando isso. E aí trazer para vocês essa explicação para a gente começar também a trabalhar essa questão de doenças no aquário, perfeito? E aí a gente leva aí do caso concreto, tá? Já está resolvido, depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo aí, estou pensando em trazer umas explicações, umas explanações sobre ele, sobre esse aquário do Tanganica, tá bom? Então vocês vão ver ele direitinho lá, o olho dele tá pretinho, os dois lados, o tratamento tá perfeito. Já na primeira dose já resolveu o problema e a gente vai dando seguimento aí ao tratamento para não perder ou não permitir que isso volte, né? Que tem um efeito rebote aí na situação. Mas tranquilo, tá resolvido. E leva nós aí ao segundo ponto, tá? Essa questão de vermes oculares, ela nos remete a parasitas e a protozoários, tá? São diferentes, então no contexto do aquário são quase que classificados na mesma área, tá? São parasitas. Porém são diferentes. Os vermes são multicelulares, têm órgãos internos, etc e tal, e os protozoários são menorzinhos, então são unicelulares, entendeu? Então são quase que microscópicos, entendeu? Eles causam efeito também, são responsáveis aí por uma série de questões de doenças no aquário, mas não são a mesma coisa que os vermes, tá? Nesse contexto do que a gente está conversando aqui, uma questão nos olhos aí, ela pode estar associada a protozoários, tá? A gente tem aí o íctio, que traz os pontos brancos e que eventualmente pode acometer os olhos do peixe, sim, deixando até eventualmente o olho um pouco mais opaco, tal, com pontinhos brancos, assim como no corpo e tal. E tem o odiniose, uma coisa assim, eu deixo escrito aqui no vídeo para você ver como é que é a pronúncia corretamente. Mas esse ódium aí, ele causa a doença do veludo, que também deixa os olhos opacos, entende? Então, assim, pode ser eventualmente protozoários causando algum problema e, claro, você vai passar por todo aquele processo de verificar a água, qualidade da água, qualidade da alimentação, como é que estão os parâmetros, amônia, nitrito, nitrato. Então você vai investigar direitinho para ver o que está acontecendo, por que esse peixe está ficando debilitado, se está havendo algum tipo de intromissão no aquário. Meu aquário fica na parte externa, porém ele tem tampa, então assim, não vai entrar aquele ciclo
do verminose, né? Que tem um tipo de verme que foi exatamente o que aconteceu com o meu peixe, com o frontosa, né? E ele tem um ciclo através da ave, através do caramujo e tal, e tem o caramujo estrombeta lá. Eu só acho muito difícil que tenha sido introduzido por aves, mas de alguma forma foi introduzido naquele aquário, tá? E esse verme ali, ele é chamado de Diplostomoidea, e aí eu coloco aí no vídeo também para você saber como é que se escreve esse troço aí. E aí vamos lá, sabendo disso, que uma infecção por parasitas pode ser por protozoários ou por vermes, né? Vermes multicelulares, protozoários unicelulares. Sabendo disso, tratamento. O que eu faço com isso? Você tem medicamentos específicos nas lojas de aquário, ok. Mas eu vou trazer para você alternativas, tá? Por quê? Porque eu uso e funciona, tá? A novidade é que, no caso de vermes, e foi o caso do meu frontosa, eu deveria tratar com prazicantel. O prazicantel está mais difícil de achar agora, você vai achar a versão acho que para gato, cachorro, tá? E aí vê o quantidade de miligramas para você aplicar aí, se não me engano, 5 miligramas por litro, tá? Duas aplicações, são em duas doses, né? Vou ver direitinho se são a cada 24 horas ou 48 horas. E coloco aqui no vídeo direitinho para você. E tem o metronidazol, o prazicantel para vermes e o metronidazol para protozoários, que é o caso do ódio e do íctio, perfeito? Metronidazol costuma usar 400 miligramas, ou seja, um comprimido desses de 400 miligramas para 50 litros, tá? A cada 48 horas, fazendo uma TPA de 20%, perfeito? São 5 doses nesse esquema. Aí você fecha o metronidazol. Ele é um ótimo vermífugo, sempre usei ele para parasitas, de um modo geral. Então é o que eu tinha aqui, usei uma primeira dose de impacto, já resolveu o meu problema. Sim, era verme e era para ser utilizado o prazicantel. Não tinha prazicantel, usei o metronidazol porque sempre funcionou muito bem com os dísticos. Então estou te dando feedback, tá? Mas use por conta e risco caso você não tenha o prazicantel ou não tenha um medicamento específico, né, um worm destroyer, qualquer coisa assim, que você encontra nas lojas especializadas e que eu recomendo você utilizar. Só estou dizendo para você que eu usei o metronidazol, nesse caso do frontosa, e funcionou muito bem, mas eu estou acompanhando para ver se isso não vai dar BO depois. Tá? E se der BO, eu te aviso, não tem problema, não tenho vergonha disso. Mas estou vigiando e nem quero que dê BO, claro que não quero perder meu frontosa matriz, porque tá difícil para caramba arranjar frontosa no mercado. Não sei se na região de vocês está mais fácil. Bom, é isso, gente. Trouxe para vocês aí as principais causas aí, no caso de parasitas no aquário, e tratamentos alternativos, tratamentos medicamentosos via veterinário, via lojas especializadas de aquarismo. Tranquilamente você pode ir lá consultar o lojista, que ele vai te dar o medicamento certinho e com a posologia ou as doses adequadas que você deve utilizar no seu aquário. Tá ok? Um abraço e até a próxima!